inexplicável, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25, amém? A palavra de hoje eu dou como tema ansiedade, amém? É um versículo que você já conhece, mas creio que o Senhor vai falar ao nosso coração, amém? Que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura porventura não vales vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Amém? Então, essa palavra me chamou muita atenção, né? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, é o sentimento que nós temos, é ansiedade. Todos nós temos um certo grau de ansiedade. Ansiedade equilibrada, mas também tem ansiedade exagerada. Quando a ansiedade ela já está exagerada, ela já está num nível muito ruim, que pode trazer transtornos para a nossa saúde, para o nosso emocional, para o nosso físico. E eu pergunto, por que ficamos ansiosos? Ficamos ansiosos por vários motivos. Por preocupação, ou às vezes por algo que ainda vai acontecer. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por aquilo que ainda vai acontecer conosco. Porque às vezes a gente recebe uma notícia boa e a gente fica ansioso por aquela notícia boa também. E também ficamos ansiosos porque recebemos notícias ruins. Ficamos ansiosos também porque temos às vezes muitas coisas para resolver. Né? E aí nosso pensamento fica assim acelerado, de maneira que não conseguimos parar num pensamento só, porque tem muitas coisas para resolver. Então por isso nós ficamos muito ansiosos. E quando a ansiedade ela está exagerada, ela traz muitas coisas ruins para a nossa vida, né? Quando a ansiedade ela está descontrolada, ela traz para nós muitas coisas. Primeiro, um dos pontos que me chama a atenção, que quando nossa ansiedade ela está além do limite normal, infelizmente nós perdemos o sono. Ou seja, nós temos insônia. Porque o nosso pensamento fica tão acelerado e a gente não consegue dormir. O nosso corpo está cansado, mas o nosso pensamento ele fica acelerado. E aí nós não conseguimos dormir. Isso já é preocupante para a nossa vida. Nada pode tirar o nosso sono. Nós lemos a Bíblia que a gente não devemos ficar ansiosos pela vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. A Bíblia nos diz, é o Senhor explicando isso, para a gente não ficar ansioso, não ficar preocupado a ponto de perder o sono. Mas por que agimos assim? Por que ficamos assim ansiosos? E muitas vezes, além da perda de sono, nós também ficamos com o corpo todo dolorido. Porque se a mente não acalma, se a mente não fica tranquila, o nosso corpo também sente. Porque o que está aqui na mente trabalha os nossos músculos, a corrente sanguínea, ela começa aqui e vai circulando no nosso corpo. Então, quando a nossa mente ela não está tranquila, ela está trabalhando de forma inadequada, então nosso corpo também sente. E aí o que acontece? Nosso corpo fica cheio, nós sentimos dores no corpo. Você que já sofre de ansiedade, tudo isso que eu estou falando, eu creio que é sintomas de quem tem uma ansiedade além do normal, ou seja, uma ansiedade exagerada, uma ansiedade descontrolada. E aí você tem insônia, tem dores no corpo, fica com mal-estar, fica desanimado,
fica com o pensamento acelerado, não consegue coordenar os pensamentos direito. E aí você também fica com medo exagerado. Fica com medo, começa a ter pensamento negativo. Aí que o inimigo entra na nossa vida. Porque ele começa como como algo físico, né? Você começa um cansaço físico, uma insônia, dores no corpo, e depois o inimigo vai afetando a nossa mente. E aí começa um pensamento negativo. Aí começa a destruição da nossa vida. Através de uma pequena ansiedade, se ela não for controlada, ela pode virar uma doença. E a doença que nós conhecemos, que é a doença do século, é a depressão. Você que nessa noite, nessa madrugada, se encontra sentindo esses sintomas, em nome de Jesus. O primeiro sintoma, quando você começa com insônia, você precisa dizer que precisa de ajuda. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. A ansiedade descontrolada, ela traz males à nossa vida. E nós sofremos, e pessoas que estão próximas a nós sofrem também. Pessoas que amam você também sofrem com você também. Então, antes que você chegue a esse extremo, procure ajuda, né? Porque uma depressão profunda, ela traz muito transtorno, muitas perdas para quem vive e para quem está perto da pessoa. Então, por favor, né? Essa palavra é uma palavra de reflexão para nossas vidas. Peça ajuda, não importa quem seja você, se você é um pastor, se você é uma missionária, se você é alguém importante, não importa. O importante é que você diga que precisa, reconheça primeiro que você precisa de ajuda. Não deixa chegar a esse estágio. Quando a ansiedade ela já está no primeiro estágio, se você já está perdendo o sono, já é um alerta para você. Não, eu não posso, eu sou um ser humano, eu preciso descansar. Nós precisamos, para que o nosso organismo funcione perfeitamente, nós precisamos dormir, ter uma noite boa de sono. Se você não consegue dormir, né, naturalmente, né, então procure um médico. Peça ajuda, né? Se consulte e pergunte e peça a ele ajuda para que você possa dormir um pouquinho, descansar, porque o nosso corpo precisa descansar para que a nossa mente trabalhe perfeitamente. O que fazer quando nós já estamos nesse estágio? Já falei, peça ajuda. Peça ajuda médica, peça ajuda espiritual, peça ajuda. Não fique achando que você vai conseguir vencer sozinho, não. Claro que depende de você, você tem que se esforçar, você tem que reconhecer que precisa, mas você tem que pedir ajuda. Mas para aquelas pessoas que estão começando a ter uma ansiedade, que você vê que não é normal, você precisa fazer coisas básicas, que nós lemos aqui também, que está dentro dessa leitura. Nós temos que buscar ao Senhor. Né? Vamos ler aqui, ó, no versículo 33, Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai ao Senhor, pois, em primeiro lugar, e o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E aquele tempo que você fica ansioso, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, pensando no desemprego, se você estiver buscando ao Senhor, você não vai ter tempo ocioso para pensar negativamente. Você vai estar pensando no reino. E quando você está pensando no reino, nas coisas de Deus, né, a sua mente ela vai estar ocupada, ela vai estar preenchida, o teu espírito vai estar alimentado. Então você precisa buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor.
em tempo e fora de tempo. Porque não temos que buscar ao Senhor só quando nós estamos precisando. Nós temos que buscar em todo tempo. Em todo tempo. Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós lemos aqui também que nós, a ansiedade, a preocupação exagerada não vai fazer com que as coisas mudem. Né? No versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvago no curso da sua vida? Você pode ficar a noite toda pensando, a noite toda ansioso, mas você não pode mudar nada. Tudo está no controle de Deus. Então você tem que buscar ao Senhor e entregar as suas preocupações na mão de Deus. Nada que você pense, nada que a sua ansiedade, o seu pensamento, nada que você faça, no caso, nada que você anseie, que fique muito ansioso, muito preocupado, vai mudar. Vai mudar. O que muda é o teu comportamento, o que muda é a tua atitude no meio dessa preocupação. Sei que nós estamos vivendo um momento difícil, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. Está vivendo essa crise, essa pandemia. Então, além da pandemia, tem outras coisas também acontecendo no nosso mundo. E isso traz muitas coisas no nosso pensamento, muitas dúvidas. Mas se você não se pegar com Deus, você realmente fica assim, com muita ansiedade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando é que vai começar as escolas dos nossos filhos. A gente não sabe se a gente vai ser mandado embora. A gente não sabe se vai abrir uma porta de emprego. Nós não sabemos de nada. E por isso que nós ficamos muito preocupados e muito ansiosos. Então, por N motivos ficamos ansiosos. Eu citei só alguns, mas por N motivos ficamos ansiosos. Como quando temos alguma oportunidade na igreja, nós ficamos ansiosos também, porque dá medo, dá vergonha. Mas não devemos ficar ansiosos também, porque tudo está na mão de Deus. Se Deus confiou algo nas tuas mãos, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Então relaxe, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. E me faz lembrar um versículo que eu gosto muito desse salmo, é o Salmo 137, que fala assim, ó, Salmo 137, vamos ler o versículo 3 e o 7, 3 ao 7, que diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habitar na terra e alimentar-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O 7, descansa no Senhor e espera nele. Não irritei por causa dos homens que prosperam em seu caminho. Muitas das vezes nós ficamos ansiosos porque ficamos olhando para a vida dos outros. Olhando para alguém que está prosperando. Olhe para a sua vida, olhe para Deus. Não fique ansioso, não fique preocupado. Claro que nós temos que ter aquela preocupação normal, né? Temos que fazer a nossa parte, sim, fazer o que é ao nosso alcance. Mas se não tiver ao seu alcance, você tem que relaxar, né? E essas três coisas que eu acho importante aqui: devemos confiar no Senhor, devemos agradar ao Senhor, ou seja, obedecer ao Senhor, e devemos entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão de Deus e descansar. Porque se você estiver descansando no Senhor, você não vai ter essa ansiedade exagerada. E não vai levar a você a sofrer, com o teu corpo sofrer, a tua mente sofrer. Não vai te levar à depressão. Não vai te levar ao desânimo. Então que nesta noite você preste bastante atenção. O que Deus está falando em nossas vidas, ao nosso coração. Se você estiver vivendo esse estágio, peça ajuda médica e espiritual. Mas se você já estiver ainda no começo, né? Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar e descansar no Senhor. Não importa em que situação você esteja passando. De repente você já está no estágio avançado. Como eu falei, procure ajuda espiritual também. Procure um médico para te dar um remédio para que você possa descansar, para que a sua mente fique mais tranquila. E faça também esforço de você mesmo.
Comece a trazer à memória aquilo que dá esperança para a tua vida. Diga para você que você tem a mente de Cristo. Diga que você é mais que vencedora. E comece a confiar mais no Senhor. Crê que o Senhor, Ele pode fazer, Ele pode mudar a tua história. O que você está vivendo é só um estágio. Não é para morte. Não é para morte. Então peça ajuda, confia no Senhor. Use essas 4 palavrinhas: confiança, entrega, descansa e busca. Busque ao Senhor, confia no Senhor, agrada ao Senhor, entrega no Senhor. Entrega as suas ansiedades na mão do Senhor. Só Ele pode te ajudar. Deposite toda a sua confiança em Deus, porque só Ele pode fazer. Aquilo que está te angustiando, aquilo que está te entristecendo, só Ele pode resolver. Faça a sua parte, busque ao Senhor, porque através da busca Ele vai te dar, Ele vai aumentar a sua fé, Ele vai te encorajar, Ele vai fazer você enxergar que há uma esperança, há uma saída para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Então,